Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma sessão da Abreu Advogados Forward Sessions. As Abreu Advogados Forward Sessions são seminários em rede sobre temas jurídicos com interesse geral, focados na procura de soluções empresariais sustentáveis. Com a sessão de hoje debateremos um dos principais temas da agenda económica europeia na resposta à crise gerada pela pandemia: as novas fontes de financiamento e a resposta da União Europeia à crise. Na próxima hora e meia, vamos refletir e discutir sobre a reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia e a criação de novos recursos próprios nos próximos anos, incluindo impostos, claro. Numa conversa moderada por mim e pelo meu colega Nuno Barnabé, que somos os coordenadores da equipa de Direito Fiscal da Abreu Advogados, e com a participação de dois convidados de grande relevo e com profundo conhecimento sobre o tema. Efetivamente, temos o gosto de poder contar nesta conversa com o Sr. Eurodeputado do Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, coordenador do Grupo do Partido Popular Europeu na Comissão Parlamentar dos Orçamentos e, entre outras coisas, co-relator da recente resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre o projeto de decisão do Conselho relativo ao sistema de recursos próprios da União Europeia. E também com o Dr. Miguel Correia, atualmente subdiretor-geral da área de gestão tributária do IVA, da Autoridade Tributária e Aduaneira, e que foi também, e muito importante, coordenador do Grupo Técnico Europeu responsável pela arquitetura do imposto sobre as transações financeiras. São dois convidados que contribuirão para o debate e a quem, desde já, muito agradecemos terem aceito o nosso convite. A sessão está pensada para durar, como referi, entre 1h e 1h30 e começará com uma apresentação por parte do Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes, seguida de uma conversa moderada por mim e pelo meu colega Nuno Barnabé. Relembro que poderão colocar questões adicionais durante a sessão, através do e-mail que foi disponibilizado, mas que recordo ser eventos@abreuadvogados.com. Passaria então a palavra ao Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes para a sua intervenção inicial, contextualizando aquilo que serão então os recursos próprios. Muito bom dia, aqui já é boa tarde. Queria agradecer o convite que me foi feito, cumprimentar a doutora Alexandre e o doutor Nuno, e um cumprimento especial para o doutor Miguel Correia e também para aqueles todos, para todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. No fundo, falar de recursos próprios é falar de fontes de financiamento, falar da decisão de recursos próprios já engloba os rebates, as autorizações que são dadas à Comissão Europeia, um orçamento já agora que é pequeno, cerca de 1% do rendimento nacional bruto, quando o orçamento federal dos Estados Unidos é cerca de 20% do rendimento nacional bruto, mas sendo pequeno, 1% do rendimento nacional bruto, cerca de 160 mil milhões de euros anuais, é essencial para Estados-membros como Portugal. Basta dizer que cerca de 85% do investimento público em Portugal tem origem no orçamento da União Europeia. Falar do orçamento da União Europeia é enquadrá-lo no quadro financeiro plurianual. Segundo o Tratado de Lisboa, o quadro financeiro plurianual tem que ter no mínimo 5 anos. Foi das primeiras discussões que tivemos. E lutei para que não fosse os 5 anos, porque considerava que isso nos prejudicava, nomeadamente na política de coesão. Vai ser, novamente, 7 anos, quadro financeiro plurianual. 2021 ficam definidos os montantes globais, as margens, fica definida no fundo os programas, há previsibilidade, há um defeito, é que há pouca flexibilidade. Um quadro financeiro plurianual, portanto, que não era suficiente, e o orçamento atual, para responder a uma crise como a da pandemia Covid-19. Aquilo que foi feito foi usar os recursos que tínhamos, dando-lhes flexibilidade. Não sei se há a noção, mas a partir de julho deste ano, os fundos que entram em Portugal da política de coesão podem ser a 100%. E já agora ainda temos cerca de 12 mil milhões de euros por executar. Eu espero que não se perca nenhum tostão, como eu costumo dizer. Vai-nos valendo a regra N+3, que é o orçamento tem autorizações e depois tem pagamentos. As autorizações num ano, o ano tem 3 anos para ser executados. É uma regra neste momento que vai prosseguir no próximo ano. O que foi feito, portanto, foi procurar-se uma resposta para além deste quadro financeiro plurianual, correspondente a cerca de 1% do rendimento nacional bruto, como exige unanimidade no Conselho, o Parlamento tem um consentimento, dá um consentimento que é
vinculativo, os frugais normalmente impõem este 1% e dificilmente se sai deste 1% em termos das autorizações, e normalmente os pagamentos ficam abaixo dos pagamentos, porque nem todas as autorizações se transformam em pagamentos. Aquilo que surgiu como resposta é absolutamente histórico e até impensável, porque já tinha sido dada a garantia do orçamento para, por exemplo, se fazer o mecanismo europeu de estabilização financeira e, portanto, para a Comissão ir aos mercados buscar empréstimos que depois os próprios Estados-membros pagavam, mas nunca tinha sido dada a garantia do orçamento para se buscar empréstimos e transformá-los em subvenções. Aquilo que se faz é, o Fundo de Recuperação tem 750 mil milhões de euros. A Comissão Europeia vai aos mercados buscar estes recursos. 360 mil milhões de euros é só a garantia, portanto uma solidariedade comum onde a garantia é assumida por todos. Mas depois são os Estados-membros que têm que pagar os juros e as amortizações. Os 390 mil milhões de euros entram dentro do orçamento e vão para programas, mas sobretudo para os Estados-membros, 97% é para os Estados-membros, e aí é o orçamento da União Europeia que paga os juros e que paga as amortizações, em função da contribuição de cada Estado-membro, em função da chave de contribuição. Para se ter uma ideia do que estamos a falar, a Alemanha e a França são responsáveis, agora com a saída do Reino Unido, por 43% do orçamento. E, portanto, serão responsáveis por 43% dos juros e das amortizações. Portugal é responsável por 1,5% do pagamento de juros e amortizações. Isto vem colocar também uma pressão, e já agora um pequeno parênteses, há aqui muita criatividade e algo que passa ao lado das pessoas, eu acho que não passa ao lado dos mercados, mas a garantia que eu estou a falar até é uma garantia virtual. Porquê? Porque o limite dos recursos próprios passou para 2% do rendimento nacional bruto. Na cabeça das pessoas, o orçamento vai para 2%. Não. O limite dos recursos próprios é o máximo que se pode ter em termos de recursos próprios num ano, e depois o limite dos pagamentos é anda à volta de 1% do rendimento nacional bruto. Ora, há aqui uma margem que vai entre aquilo que vai ser pago, e aquilo que pode existir num determinado ano. Essa margem, que se chama headroom, eu tenho dificuldades em explicar isto, é um buffer, é virtual. Porquê? Os Estados-membros não põem sequer lá o dinheiro. E usam uma margem onde não se põe sequer lá o dinheiro, mas se for necessário os Estados-membros têm que o colocar para a Comissão ir aos mercados. Isto tem funcionado sempre e funciona, e este headroom neste momento passa para 2%, mas depois há aqui questões deste tipo. A Comissão Europeia disse o limite máximo de recursos próprios passa para 1,4% e o Conselho concorda. E temporariamente sobe-se 0,6% para dar os 2%. Temporariamente até 2058. É um temporariamente interessante. Porque o empréstimo vai ser até 2058. O que é que se faz agora? E por isso é que os Estados-membros aceitaram isto. Porque neste momento recebem todos mais dinheiro e vão pagar o mesmo. Porque só se vai pagar os juros de 2021 a 2027. Cerca de 12,9 mil milhões de euros. O grande problema vai ser a partir de 2027, que vai-se ter de pagar também os juros e as amortizações. O que é que vão fazer os frugais? Vão dizer, não saímos daqui 1%. Ora, os juros e as amortizações vão ser entre 15 a 18 mil milhões de euros por ano a partir de 2028. Se nós não tivermos aqui novos recursos próprios para pagar estes 15 a 18 mil milhões de euros, é fácil ver o que é que vai acontecer. Vai haver uma redução dos programas e dos fundos. Algo que nós queremos evitar. E por isso vem um argumento adicional para os novos recursos próprios. Um argumento adicional porque nós já defendíamos os novos recursos próprios. Para evitar, por exemplo, o juste retour. Cada Estado-membro senta-se à mesa das negociações, olha para o que põe, olha para o que tira, tenta pôr o mínimo e tirar o máximo. Isto começou, e depois ainda há, por isso é que há as famosas compensações, isto começou com o cheque britânico, mas hoje
há outras compensações. E depois há também a triste distinção entre os contribuintes líquidos e os beneficiários líquidos. Portugal, em beneficiário líquido, em 2018 era cerca de 3 mil milhões de euros que beneficiou em termos líquidos, quando na verdade todos são beneficiários da União Europeia e até do seu orçamento. E os frugais, aqueles que mais procuram diminuir as suas contribuições, depois mostrarei um gráfico onde isso é claro, são aqueles que mais lucram com o mercado interno. O Reino Unido percebeu bem agora, e só falava daquilo que contribuía anualmente, que era cerca de 17 mil milhões de euros, nunca dizia aquilo que recebia do orçamento, a contribuição líquida era cerca de 10 mil milhões de euros, percebeu que mesmo que fosse em termos absolutos, sem o rebate e sem o que recebia do orçamento da União Europeia, porque até da política de coesão recebia e da política agrícola comum, os custos e as perdas por não estar no mercado interno serão muito superiores. Nós neste momento estamos em negociação e já conseguimos praticamente fechar as negociações relativamente aos recursos próprios. Há um recurso próprio que já está definido e que vai entrar em vigor em 2021. É uma taxa sobre os plásticos não reciclados. Já agora mesmo aí, há compensações para todos os Estados-membros para que nenhum deles seja penalizado, digamos assim. Queremos alargar a licença do comércio de emissões, também está acordado. Não há acordo ainda em relação ao calendário. Depois, para além disso, queremos, e está assumido e acordado, uma taxa sobre os gigantes do digital, uma taxa sobre as transações financeiras e também um mecanismo, aquilo que nós chamamos o CCTB, que é a matéria comum coletável. E um outro que eu considero importante e interessante, que é um mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras. A ideia destes novos recursos próprios é a de estarem ligados ao ambiente e a de estarem ligados também ao mercado interno. E é um princípio que nos parece óbvio, que é quem não paga deve pagar. E os gigantes do digital não pagam. É inaceitável que tal aconteça. A França já avançou com uma taxa, mas sem grande sucesso, se isso não for feito, no mínimo, à escala da União Europeia. Quando se fala do mecanismo de carbono de ajustamento nas fronteiras, é também um desafio para os países que fazem exportações para Portugal, e é um convite a dizer, entrem no mercado de emissões, aí levem os vossos standards, senão há aqui produtos que vos vamos taxar. Em simultâneo isto é receita, e em simultâneo isto ajuda à competitividade das nossas empresas. O setor financeiro também funciona muito bem, há uma cooperação reforçada que não tem existido, mas não se exclui a possibilidade dessa cooperação reforçada agora poder vir a funcionar como recurso próprio, que na prática podia diminuir as contribuições dos Estados-membros. Há aqui outras receitas aparentes, já agora, que eu chamo de receitas aparentes porque também passo ao lado das pessoas. Nós, por ano, em multas derivadas da concorrência, são cerca de 1.500 milhões de euros, e é uma receita aparente porque entra no orçamento de Estado, mas depois há um orçamento retificativo e elas voltam na prática aos Estados-membros, portanto deixam de estar no orçamento de Estado, não no orçamento da União, deixam de estar no orçamento da União Europeia. Se uma empresa em Portugal, como houve, tiver uma multa de 100 milhões de euros, essa multa entra no orçamento, por violação das regras de concorrência, entra no orçamento da União, mas depois vai para os bolsos dos Estados-membros e em função da chave da repartição, ou seja, uma multa em Portugal de 100 milhões de euros representa 43 milhões de euros para a Alemanha e para a França e 1,5 milhões de euros para nós. E aquilo que nós pretendemos é que este recurso fique no orçamento da União Europeia. Para falar dos recursos próprios atuais, das fontes de financiamento, elas não são mudadas há 32 anos. E não é por acaso que não são mudadas há 32 anos. É que o processo é pesado. A Comissão Europeia tem que fazer uma proposta. Depois, o Conselho faz a leitura e envia para o Parlamento. É o artigo 311 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. O Parlamento, aparentemente, não tem poder nenhum.
Eu digo aparentemente porquê? Por duas situações, mas uma delas é que a nossa opinião não é vinculativa. Temos que dar um parecer. O parecer não é vinculativo, mas há uma coisa, enquanto não dermos o parecer, o processo não pode avançar. O que nós fizemos, e surpreendemos o Conselho, foi, durante o verão, preparámos o nosso parecer e votámos-lo em 16 de setembro. E o Conselho agora tem que decidir, e deveria ter decidido, e tem que decidir por unanimidade. Estou a falar da decisão de recursos próprios. Tem que decidir por unanimidade para poder desencadear um processo de ratificação pelos Parlamentos Nacionais. A maior parte dos Parlamentos Nacionais tem de ratificar. Há, no entanto, 5 Estados-membros onde tal não é necessário. E o que é que tem esta decisão de recursos próprios e de importante? E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque esta decisão de recursos próprios, para além das fontes de financiamento, tem também, que é os recursos próprios tradicionais, cerca de 10%, onde tem os direitos aduaneiros. Já agora um parênteses, os Estados cobram-se muito para cobrarem os direitos aduaneiros. Até agora era 20%, agora disseram que é 25%. E, portanto, nos direitos aduaneiros, a cobrança que fazem só vão entregar 75% ao orçamento da União. Há aqui um rebate, uma compensação escondida, e faço este parênteses para referir isto. A Alemanha, a Bélgica e a Holanda é os que mais lucram com este pagamento exagerado pela cobrança de 25%. Depois temos uma taxa sobre o IVA nos recursos próprios tradicionais e depois temos nos recursos próprios, e depois temos o rendimento nacional bruto, uma percentagem da riqueza produzida. Mas não temos só isto, não é só isto que faz a decisão de recursos próprios. A decisão de recursos próprios autoriza a Comissão a ir aos mercados buscar os 750 mil milhões de euros. E, portanto, sem a ratificação de todos os Parlamentos Nacionais não há fundo de recuperação. Mas também sem fundo de recuperação não pode haver quadro financeiro plurianual. Porquê? Porque isto é um quadro financeiro plurianual pequeno. Em relação a Portugal, por exemplo, havia um corte de 1.600 milhões de euros na política de coesão, de 1.200 milhões de euros no desenvolvimento rural, e é o fundo de recuperação que esconde os cortes que são feitos no quadro financeiro plurianual. Portanto, nós já dissemos claramente, se não houver, por hipótese, a ratificação de um Parlamento Nacional, não há fundo de recuperação, mas então também não pode haver este quadro financeiro plurianual. E há aqui um outro problema, é que normalmente a ratificação da decisão de recursos próprios demora entre 1 ano e meio a 2 anos. É o processo mais complexo que nós temos. E nós dizemos, antes depressa, porque é urgente que o dinheiro entre. Mas também já há um compromisso que está assumido, que eu acho que a maior parte das pessoas não sabem, é que o Fundo de Recuperação será elegível a 1 de fevereiro deste ano, 2020. Ou seja, quando ele entrar em vigor, tudo aquilo que tiver, que tiver executado e se possa enquadrar no Fundo de Recuperação, é evidente que o governo português já deve ter feito as contas todas, é elegível a partir de fevereiro deste ano. Portanto, há uma elegibilidade retroativa. É urgente que tal avance rapidamente. Em termos dos recursos próprios e da negociação, como eu já vos referi, dos novos recursos, nós conseguimos algo que é extremamente importante e até era impensável. Como lhes disse, nós não temos poder na questão dos recursos próprios. Não temos poder na criação de impostos. Aliás, depois são os Parlamentos Nacionais que têm de ratificar. Mas conseguimos um acordo vinculativo para um princípio que para nós é fundamental. Os Estados-membros, isso vai para o acordo interinstitucional, já está acordado, os Estados-membros concordam com o seguinte princípio: até 2026 tem de haver um cabaz de novos recursos próprios que seja suficiente para pagar a dívida, para pagar os juros e as amortizações. Isto tem como objetivo aquilo que vos expliquei há bocado, que é evitar cortes no futuro para os programas e os fundos. É essa, e tem sido essa, a nossa missão. Para terminar, nós temos dado nós, se olharmos para a resposta europeia, quadro financeiro plurianual, 1.774 mil milhões de euros, 1.000 milhões de euros, portanto, 1 bilhão de euros, para não haver confusão. A rede de segurança, 540 mil milhões de euros, onde o Estado só vai usar dinheiro do Sul,
que é para os empregados, 5,9 mil milhões. Há também a linha para as pequenas e médias empresas, não tenho conhecimento que seja utilizado o que quer que seja. E depois ainda 200 mil milhões de euros para, como possibilidade do mecanismo europeu de estabilidade, que o governo também aparentemente não quer usar. Das negociações que existiram, Portugal fica com um envelope financeiro que resulta nos 29,8 mil milhões de euros do quadro financeiro plurianual, mais os 15,5 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação, e isto é a preços constantes. Não é o dinheiro que vamos receber mais. Vai entrar, ao fim dos 7 anos, vai entrar este dinheiro atualizado a 2% ao ano, porque o deflator é 2%. São 49,4 mil milhões de euros. São quase 50 mil milhões de euros que vamos ter de 2021 a 2027 em subvenções. E aqui à parte. O Fundo de Recuperação, os 15,5 mil milhões de euros, são 15,4 qualquer coisa, é 100%. Aliás, também é o dinheiro que já temos à nossa disposição, o dinheiro do Portugal 2020 que ainda temos, foi decidido que a partir de julho deste ano era a 100%. Se o governo quiser, mas no outro é a 100%. E, portanto, dinheiro a 100% tem que ser muito bem utilizado e em projetos reprodutivos, porque é muito fácil usar o recurso a 100%. Já sabemos também que os 15,7 mil milhões de euros que era dos empréstimos, com maturidade de 30 anos, taxas de juros baixíssimas, o nosso primeiro-ministro à frente da Van der Leyen veio dizer: esse dinheiro não queremos, esse é um dinheiro que não estamos disponíveis, não temos capacidade para ele. Aqueles 50 mil milhões de euros, 2021, 2027, a que soma o que ainda está por utilizar, cria uma pressão brutal. E a esperança dos frugais é que não se execute. Já agora, o Fundo de Recuperação, e é para terminar, o Fundo de Recuperação, nós queremos que passe para 4 anos em termos da aprovação dos projetos, é o que está na nossa proposta do Parlamento Europeu. O Conselho vai insistir em 3 e não vamos ter hipótese de alterar isto. E anda-se a dizer que isto quer para ser até 2026, não é verdade? Porque a regra de mais 3 aplica-se e é para 2023 os que está previsto e autorizado é para 2026 o que está previsto é em 2023 em termos de autorizações. Vou explicar. De 2021 e 2022, 70% dos 15,5 têm que estar autorizados, ou seja, os projetos têm que estar aprovados. Se não aprovar, se aprovar, por exemplo, são 15,5 mil milhões, aprovou só 5, foi ao ar o que não vai até aos 70%. Perde. Os 30% é em 2023. E estes 30%, tal como os outros, têm 3 anos para serem executados. Mas só 30% do Fundo de Recuperação é que pode vir a ser usado, não é usado. Tem que estar aprovado em 2023. Mas os pagamentos, a execução, pode ir até 2026. Faça o meu tempo, se calhar já é melhor nem apresentar os slides que tenho, a não ser que seja uma passagem muito rápida, ou posso. Sr. Deputado, se acharmos, acho que podemos, iniciamos todos mas mais então 5 minutos com a sua exposição. Então passaria muito rápido os slides. Para se ficar com uma imagem também. Acho que ajuda de facto a ter aqui uma visão mais resumida daquilo que é o fundamental, daquilo que a descrição do sistema de recursos próprios e da evolução que tivemos. Vou projetar. Ok, nós vamos projetar a partir daqui, verem só aqui 30 segundos. Entretanto, eu posso dizer outra coisa que não aparece aí, é que, portanto, podemos avançar. Cá estamos. Podemos avançar. Esta
que vem a seguir, ora vamos lá, é a arquitetura do que temos agora, portanto, o quadro financeiro plurianual com os 1.074 mil milhões de euros, são pequenos parênteses. Segundo a Comissão Europeia, em fraude, evasão e elisão fiscal por ano, perde-se o equivalente a estes 7 orçamentos anuais, a este 1 bilhão de euros. Portanto, um dos objetivos também dos recursos próprios há de ser o de combater a fraude, evasão e elisão fiscal. Aqueles 540 mil milhões de euros são aquelas redes de segurança que há bocado vos falei, onde, que eu saiba, ainda não há nada usado para as empresas, e há esta rede, esta possibilidade de 200 mil milhões de euros a partir do BEI. É essencial o Banco de Fomento, eu tenho insistido nisto, é essencial a utilização do Banco de Fomento. Os 750 mil milhões de euros são é o Fundo de Recuperação, e nós dizemos assim, vem o slide seguinte, dizemos assim, a nossa resposta à crise até é superior à dos Estados Unidos e da China, com uma grande diferença. Apesar de não estarem aqui os montantes que foram colocados pelos Estados-membros, isto é tudo dinheiro que ainda não entrou, enquanto que o dinheiro nos outros sítios já entrou. Portanto, isto é a partir de 2021. Agora, há uma coisa que é verdade, é que em ajuda de Estado, o que está a distorcer o mercado, porque há Estados-membros, que nem todos os Estados-membros podem, por isso mais a urgência deste dinheiro, há cerca de 3 bilhões de euros autorizados em ajudas de Estado, o que é uma enormidade. Podemos avançar para o próximo. Isto são os objetivos onde o Fundo de Recuperação vai ser investido e o quadro financeiro plurianual. No quadro financeiro plurianual, 30% tem que ser para as questões climáticas. Vai haver também no digital uma forte aposta, mas no mecanismo de recuperação pretende-se 37% para as alterações climáticas e 20% para o digital. Podemos também avançar, vamos fazer isto muito rapidamente. Isto aqui é um mecanismo de resiliência, e aqueles 750 mil milhões de euros, como vocês veem, foi quase tudo para os Estados-membros, e depois programas importantes como o Horizonte Europa e o InvestEU levaram algumas migalhas. 97%, o Conselho fez, 97% do quadro financeiro plurianual e do Fundo de Recuperação é para os envelopes nacionais, 3% é para os programas europeus. E é essencial, os programas europeus também são essenciais e é a nossa batalha no fundo. Podemos avançar. Pronto, isto é a nossa proposta, 6 pilares para o mecanismo de recuperação, a transição ecológica, a transformação digital. Nós insistimos sempre muito, e eu chamei os regulamentos todos com coesão económica e a seguir a convergência, ponho sempre coesão territorial, económica e social, isso também é muito importante. Podemos avançar também. Cá estão os recursos próprios. Desde 1998 que não há nenhum recurso próprio. Vamos ter pela primeira vez os plásticos, depois temos o calendário, conforme eu disse, há os direitos aduaneiros desde 1970, depois um recurso baseado no IVA e desde 1998 um recurso próprio baseado no rendimento nacional bruto. São estas as 3 fontes de financiamento. Podemos avançar. Lá está, 72%. Para 2021, 72% do orçamento é rendimento nacional bruto, 10,9% no IVA, e só, no fundo, os verdadeiros recursos próprios eram os recursos tradicionais, os aduaneiros, que correspondem só a 10,77%. É evidente que há aqui um problema, é que os Estados-membros sentem-se os donos do orçamento. Eu tenho estado em todas as reuniões da conciliação, com quem é que é a reunião final para aprovar o orçamento anual. Com quem é que depois nós negociamos? A verdade é que é com a França e com a Alemanha, ou com a Alemanha e com a França, porque só os dois representam, como eu disse, 43% do orçamento. Podemos avançar? Pronto, cá está, no total de recursos próprios, nem sempre há a ideia que a Itália também é o terceiro contribuinte, e a Espanha, e depois temos Portugal, está abaixo da Roménia em termos de contribuição, mas, por exemplo, acima da Grécia e da República Checa. A Alemanha contribui com 25% do orçamento, a França com 18%, a Itália com 12%, Espanha 8,85% e nós cá estamos com 1,53%. Podemos avançar. Isto são recursos próprios tradicionais, aquilo que eu vos disse, até agora é 20%, vai passar para 25%. Quem lucra mais com este rebate, esta compensação escondida, é a Alemanha,
a Holanda e a Bélgica, e não é por acaso que eles passaram isto para 25, que são as prendas que vão dando uns aos outros para chegar ao acordo por unanimidade para o quadro financeiro plurianual. Podemos avançar. Isto é os 25, é o que vai ser, isto não há hipótese, também já expliquei isso, podemos avançar. Isto aqui é aquela coisa que se costuma fazer muitas vezes, que é os contribuintes e os beneficiários, depois, porque também todos recebem, não é? As contas, isto é de 2018, a Alemanha foi o que mais contribuiu, depois era o Reino Unido, lá está aquilo que eu vos disse, menos 10 mil milhões de euros, andavam sempre a falar de montante bruto que davam, que eram os 17 mil milhões, a França, a Itália, e muitos fazem este discurso que vai levando a cada vez mais populismo, porque só falam disto, só falam do que colocam no orçamento e do que recebem, e esquecem-se do gráfico que vem a seguir, que é um gráfico importante, que é este. Todos são beneficiários e do mercado interno. Isto é per capita, pronto. E também este gráfico não há de estar assim, não há de ser por acaso, porque se não fosse per capita, a Alemanha não estava naquela posição. Mas, como se vê aqui, e o senhor primeiro-ministro António Costa, na noite das negociações, fez questão de fazer um tweet com este gráfico, para dizer, todos ganham. A vermelho está as contribuições, a azul estão os ganhos do mercado interno, isto são contas da Comissão. E já agora, há aqui um dado importante se olharmos para este gráfico. Vejam onde é que está a PT. PT, depois tem a Letónia, Polónia, Hungria, Roménia, Bulgária. Estamos no fim em termos dos que mais beneficiam do mercado interno. Está aqui uma explicação porque é que nós não convergimos. Está aqui uma explicação porque é que nós ficámos para trás. Nós não tiramos partido do mercado interno como devíamos. Era algo que o Sr. António Costa, no tweet dele, também deveria ter... alguém deveria ter comentado a dizer, pois, por isso é que também Portugal é uma das razões pelas quais não há convergência como devia. Podemos avançar, mas todos lucram com o mercado interno. A proposta do Parlamento, que está em negociação, que foi aprovada no Parlamento, sobre novos recursos próprios, é que está do lado esquerdo. Nós queríamos a taxa baseada nos resíduos, essa já está, 30% das receitas a partir de 2021. A partir de 2023, o mecanismo de ajustamento de emissões de carbono nas fronteiras e a atribuição dos gatos digital. A partir de 2024, a taxa sobre as transações financeiras e a partir de 2026, a taxa sobre a matéria coletável comum consolidada. Em negociação é o que está do lado direito e eu não podia dizer isto, mas vou dizer, isto é o que está em negociação e até o que faz mais sentido, embora, é o que está acordado, embora nós continuamos a insistir muito naqueles 30% das receitas de venda em leilão do ITS, continuamos a insistir muito, que é para ver se ainda ganhamos alguma coisa na negociação, porque a verdade é que, como isto é tudo tão pesado, faz sentido juntar recursos próprios. E há aqui uma outra razão. 21 está feito, 23, mecanismo de ajustamento do carbono de emissões a partir de 2023 e o regime de comércio de licenças de emissão. A Alemanha, por exemplo, não gosta do regime de comércio de licenças de emissão, mas gosta do mecanismo de ajustamento nas fronteiras. Portanto, pode-se fazer aqui pacotes, onde haja uma compensação em termos de recursos próprios, de forma a que haja unanimidade no Conselho. Eu costumo dizer à presidência alemã, eu não estou nada preocupado, porque exige unanimidade no Conselho. Portanto, vocês têm que fazer um acordo justo. Os Parlamentos Nacionais têm que aprovar todos, não podem prejudicar ninguém. Portanto, façam lá uma coisa equilibrada. E o mais certo, se calhar, é que este calendário, que até é vinculativo, é que se venha a juntar ainda mais recursos próprios, primeiro porque a decisão é pesada, andar sempre a consultar os Parlamentos Nacionais, é que se venha ainda a juntar mais recursos próprios. Mas aqui o objetivo é que pelo menos seja suficiente, como eu disse, para se pagar os juros e as amortizações. Vamos passar à frente. Tem aqui os valores do que podemos conseguir, segundo as estimativas da Comissão, para o mecanismo de ajustamento de emissões, 5 a 14 mil milhões de euros por ano. Tributação sobre os gigantes do digital está por defeito 1,3, porque pode-se conseguir muito mais. A taxa sobre as transações financeiras também considero que está por defeito, mas estas contas
são as contas da Comissão com uma receita estimada. É evidente que tal depende das taxas, da base utilizada, do desenho e tudo isso. Podemos avançar. Já agora, só o plástico é 7 mil milhões de euros por ano e é evidente que para 2021, 2027 chega e sobra para pagar os 12,9 mil milhões de euros de juros. A decisão sobre recursos próprios eu já expliquei. A Comissão Europeia faz proposta, o Conselho faz a leitura, nós temos que emitir uma opinião que não é vinculativa, mas sem isso não pode avançar, o Conselho Europeu tem que deliberar por unanimidade, os Parlamentos Nacionais ratificam segundo a respectiva Constituição. Agora, há aqui uma coisa que se está a passar, que eu há bocado não referi, é porque é que o Conselho Europeu ainda não decidiu por unanimidade. Porque a Holanda e a Polónia vieram dizer uma coisa que é o seguinte: enquanto não tivermos uma decisão no Estado de Direito, nós não avançamos com isto. Chantagem. Mas também os frugais vieram dizer: nós, enquanto não tivermos uma decisão sobre o Estado de Direito, também não decidimos, porque eles querem, enquanto que a Polónia quer uma decisão fraca sobre o Estado de Direito, os frugais querem uma decisão forte e já agora, se eles puderem ter um pretexto para não haver fundo de recuperação nenhum, isso é que era para eles, porque eles não gostam efetivamente do fundo de recuperação. Vamos então avançar. Pronto, isto é o panorama. Há 41 câmaras ou parlamentos nacionais, é só em 5 Estados-membros é que não é preciso a ratificação da decisão de recursos próprios, que é a Irlanda, até acho uma coisa estranha, mas a Irlanda, a Croácia, Chipre, Letónia e Eslováquia, e na Letónia e Eslováquia, e na Estónia e na Eslovénia ainda não decidiram se o Parlamento vai ratificar ou não. Pronto, podemos avançar e estamos no fim. Isto é o que nós recebemos. Se virem aqui em baixo disto, todos os valores são a preço de 2018, quer dizer que o que vamos receber é mais que isto. Tem de ser atualizado a 2% desde 2021 até 2027, e isto aqui, tirando os empréstimos, é aquilo que eu costumo chamar o rendimento mínimo garantido. Porque nós olhamos para isto e depois esquecemos dos programas europeus geridos pela Comissão e esquecemos ainda dos instrumentos financeiros que são essenciais, não olhamos para nada disso e devíamos olhar e antes de fazermos a pergunta o que é que temos aí a fundo perdido, e aí eu também quero, devia ser o que é que eu quero fazer com o dinheiro que Portugal é que quero para 2030. Muito obrigado e eu peço desculpa porque isto foi um bocado mais comprido do que estava previsto. Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Fernandes. De qualquer forma, parece-me que foi útil este tempo adicional, ajudou a sistematizar um bocado, nada como os gráficos e como os números para nos darem uma ideia, no fundo, da grandeza, nada como a parte visual. Dentro dessa parte visual, e antes de passarmos à intervenção seguinte, e se calhar de alguma forma em jeito de introito, assim contas altas apanhei aí no slide por alto, no slide 14, que entre impostos sobre gigantes digital, o novo imposto sobre plástico e também o famoso imposto sobre as transações financeiras, estaremos a falar de qualquer coisa na casa dos 40 mil milhões. 40 mil milhões para dar aqui, para fazer agora no fundo aqui a ponte, para vos dar uma ideia, uma receita superior à receita no orçamento português, nos impostos que no fundo geram mais receita, qualquer deles, seja do IRS, seja do IVA, não dará muito longe disso, mas só para vos darmos uma ideia no fundo de magnitude do que é que se está aqui a discutir nos próximos anos. Considerando esse enquadramento que fez, e porque no fundo estas receitas são sobretudo receitas fiscais e andam muito à volta de novos impostos, surgem algumas questões mais técnicas que eu gostava de colocar, gostava de introduzir, de aproveitar para introduzir aqui ao nosso próximo convidado, que é o Dr. Miguel Correia, sublinhando inclusive que uma das funções que teve foi precisamente no desenvolvimento da análise do imposto sobre transações financeiras, um desses impostos que agora aparece aí nesse plano, enfim, parece com uma receita modesta comparada com os outros, mas também já aprendi, pois com certeza explicará que é um imposto elástico, depende do fundo da base que nós quisermos. Portanto, introduzindo aqui alguns vetores para enquadrar e lhe passar a palavra. Portanto, de que impostos e de taxas é que estamos a falar que possam financiar estes custos próprios? Já vimos, estão aqui 3 ou 4 impostos e taxas que serão importantes. Há um aspecto aqui que é muito importante e que me parece que todos nós temos: qual é o interesse, qual é a vantagem
de uma abordagem europeia a esta questão da criação dos impostos, quer dizer, teoricamente em alternativa, poderíamos dar o atitude, ou dentro da atitude que os próprios Estados têm, naquilo que não está designadamente harmonizado, permitir que criassem impostos adicionais, independentemente da incidência que eles tivessem, e nós vimos, aliás, nos últimos anos, que temos criado nós, em Portugal, aqui alguns e algumas taxas, enfim, embora com pouca expressão em termos de receita. Qual é a viabilidade e a probabilidade destes impostos virem a ser aprovados? Parece-me que é grande daquilo que ouvimos, mas obviamente gostávamos também de ouvir aqui uma visão mais técnica. Acho que é importante aqui perceber que se estamos ou não, no fundo, aqui em território que ninguém conhece. Há experiências na União Europeia de aplicação de alguns destes impostos, tenho ideia que sim, que alguns deles já estão testados numa base nacional, e acho que era importante dar nota também dessa experiência. Em termos de timings, temos aqui um calendário que eu acho para vários impostos, enfim, como fiscalista é um calendário, apesar de tudo, ambicioso, sei que já há muitos anos de trabalho em algumas destas receitas, mas é ambicioso, e por final, podemos esperar destes impostos na esfera das empresas, portanto, regressando agora de Bruxelas a Lisboa e ao Porto e a Faro, no fundo, para termos aqui estes pontos cardeais, o que é que isto pode significar no futuro aqui para as empresas portuguesas e também para as pessoas físicas que indiretamente acabarão por ter que suportar algum deste custo. Portanto, sem mais delongas, Dr. Miguel Correia, passava-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. São perguntas muito interessantes e começaria antes de mais por também saudar toda a gente, saudar a plateia, o Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes, o Dr. Nuno, a Dra. Alexandra, agradecer também ao Dr. José Manuel Fernandes a interessante apresentação que nos pôs e que creio que facilita bastante também o que eu vou tentar aqui dizer. Ora bem, pegando pela sua primeira questão, Nuno, os impostos são uma realidade política. Porquê é que eu começo por aqui? Portanto, já há muitos anos, e o Dr. José Manuel Fernandes também tocou nesse ponto, que em Bruxelas já se trabalha, tecnicamente, em tentar encontrar, desenhar novas soluções para financiar os recursos próprios. Isto é um trabalho, no caso de alguns impostos, estou a falar de trabalho que já tem 15 anos de trabalho. O que pode agora mudar é o músculo político que podemos agora receber, porque a necessidade aguça o engenho. E, portanto, é necessário, de facto, encontrar, como o Sr. Deputado notou, fontes de financiamento para pagamentos que vão ter que ser feitos. Pronto. Então, começaria por aqui, relativamente à sua questão da viabilidade. Portanto, a viabilidade nos impostos é marcada, acima de tudo, por uma questão política. E, neste momento, penso que é isso, a necessidade empurrará naturalmente, os decisores para soluções. Dentro disto, quais é que são os mais viáveis, menos viáveis? Portanto, como viu, temos aqui quatro frentes em análise. Portanto, a tributação ambiental, a tributação do digital, a tributação do setor financeiro e a tributação das grandes multinacionais a operar na Europa. Quatro frentes. Cada qual dividida por diferentes instrumentos, como o Sr. Deputado nos notou. Bom, eu diria que há umas frentes mais facilmente implementáveis do que outras. A tributação ambiental, a meu ver, poderá ser, de facto, aquela por onde poderá começar de forma mais ágil. Como já se notou, portanto, a contribuição relativa aos resíduos de embalagens de plástico não reciclado é algo que está pronto a avançar, com o objetivo de incentivar a reciclagem nos Estados-membros. Ainda dentro da tributação ambiental, portanto, esta negociação relativa à percentagem dos proveitos do comércio de licenças de emissões que poderão também ser transmitidas à União Europeia. Aqui trata-se, repare, de um instrumento já pré-existente, trata-se de introduzir alguns diferenciais, algumas alterações, algumas modificações, algumas extensões, mas não é revolucionário, é viável. A terceira ferramenta, em termos de viabilidade, que eu considero particularmente interessante, que é inovadora, e aliás o Dr. José Manuel Fernandes também sublinhou, é o tal mecanismo de ajustamento das emissões de carbono na fronteira. O que é isto? O que é isto?
Basicamente, para vos dizer, a Comissão Europeia lançou agora em agosto já um paper de consulta pública para definir um pouco o que é que será isto. E temos neste momento 4 alternativas. Poderá inclusive passar, por exemplo, por um direito aduaneiro na importação. Mas o que é que se pretende com este mecanismo de ajustamento das emissões de carbono na fronteira? Basicamente, o que se pretende é que não tenhamos uma empresa europeia a deslocalizar as operações para um país terceiro, para depois importar esses produtos que aí geraram poluição, evitando a carga tributária associada à poluição na União Europeia. Portanto, vai-se tentar criar um regime de paridade, digamos assim, entre os produtos produzidos na Europa e os produzidos no exterior em termos de carga tributária associada à tributação ambiental. Pronto, portanto, isto é a tributação ambiental. Portanto, se me pergunta, Nuno, a meu ver, viável, há uma preocupação técnica associada a este mecanismo de ajustamento, que é a sua compatibilidade ou não com as regras da Organização Mundial de Comércio. Portanto, a Organização Mundial de Comércio tem regras muito estritas sobre o tipo de tributação que pode ocorrer nas importações e exportações. E, portanto, no comércio internacional de bens, e, portanto, esta é, sem dúvida, a meu ver, ainda uma preocupação que tem de ser limada. Mas, repito, a meu ver, não fere a sua viabilidade. Isto dentro da tributação ambiental. Dentro do digital, e repare-se que a tributação ambiental dentro deste pacote é o grosso, estamos a falar entre 22 a 32 mil milhões de euros anos, penso eu, portanto, de facto, o grosso está aqui. Depois temos a tributação do digital, viável também, respondendo à sua pergunta. Aliás, temos já algumas experiências unilaterais. A França implementou já uma Digital Service Tax, a Espanha aprovou a sua semana passada, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021. A Áustria e a Itália também por aí foram. Portanto, há experiências. A questão que se põe agora é se o tal imposto sobre o digital será a versão que temos neste momento em cima da mesa, que é uma versão, como o Sr. Hurtado notou, é uma versão módica em termos de receita. 1,3 mil milhões é módico. Repare que só o IVA em Portugal representa 17 mil milhões, portanto 1,3 mil milhões para toda a União Europeia é uma receita módica, uma receita importante, mas módica, e portanto a questão que se põe é se, eventualmente, e repare-se que tanto o Conselho como o Parlamento, nas suas notas, solicitam à Comissão Europeia uma nova proposta diretiva, portanto a questão que eu ponho, e creio que se porá, é se esta nova proposta diretiva a emitir no primeiro semestre do próximo ano será muito diferente ou não da que temos neste momento na mesa. E, portanto, não sei se esse potencial de receita poderá mudar. Mas, portanto, mais uma vez, um imposto viável. O FTT, portanto, o Imposto sobre as Transações Financeiras, também já temos experiências. Portanto, a França já tem um FTT desde 2012, a Itália desde 2013. Então, gerar receita, estão-nos a permitir conhecer melhores mercados. O FTT, de facto, pode ser muitas coisas. Pode ser muitas coisas. Nós podemos ter um FTT de 4 mil milhões de euros, a 10 Estados-membros, de cooperação reforçada, que é onde estamos agora. Ou podemos ter um FTT no limite de 50 mil milhões de euros a 27. Qual é a grande diferença? Ou seja, o que é que muda aqui? Basicamente, e agora estou entrando na tal terceira frente, portanto, já tocámos mais uma vez a tributação ambiental, vimos a tributação digital, vamos entrar agora na tributação do setor financeiro. Dentro do setor financeiro, o que muda, o que cria a diferença, a distinção entre o tal, o que eu chamo o FTT Light e o FTT de peso, é a tributação dos derivados. Os derivados representam o grosso da receita do FTT. E tributá-los é o mais difícil. Portanto, é o que está menos testado nos mercados. Nós já, e repara, a experiência francesa e Itália, que eu aludi há pouco, são experiências que estão assentes na tributação de partes sociais de grandes empresas transacionadas em bolsa. Portanto, é um só título financeiro. O grande FTT, o FTT Full e não o FTT Light, é um FTT que tributa partes sociais, obrigações, todo o tipo de money market instruments, todo tipo de derivados, portanto tem uma base muito mais alargada. E portanto aqui, relativamente à viabilidade, eu diria
tecnicamente é mais viável o FTT Lite, porque o FTT Full está menos experimentado, mas de facto temos já muito trabalho técnico feito sobre essa matéria. A questão depois, dentro da viabilidade, e falarei um pouco já sobre isso daqui a pouco, é, a meu ver, a questão política. Mas focando ainda na parte técnica. Pronto, depois temos por último a tributação das grandes multinacionais, o tal imposto, o tal CCCTB, a matéria coletável comum consolidada. É um imposto que, repare-se, que já está em trabalho desde 2004. Eu próprio já estive vários anos nas mesas de negociação a negociar esse imposto, está já muito avançado. Eu penso que, mais uma vez, é uma questão de vontade política e, portanto, eventualmente poderá ser o que poderá desbloquear vários destes impostos. E repare, só para o público que nos está a ouvir ter noção, portanto, o CCTB tem 15 anos de trabalho, o FTT tem 10 anos de trabalho, com várias avaliações de impacto, textos redigidos. De facto, se este ímpeto chegar, eu creio que a parte técnica responderá, em termos de habilidade. Agora, entrando noutra das questões que me pôs, qual é que é o valor acrescentado? Diremos por aqui. Como o Nuno bem notou, e que aliás, dentro dos exemplos também acabámos aqui de apresentar, alguns destes impostos poderiam ser implementados unilateralmente. A Espanha, como notei, a semana passada decidiu aprovar um digital e um FTT. Unilateralmente. Agora, recomendo, do ponto de vista técnico, que se vá unilateralmente nestes impostos? Talvez não. Talvez não. Estamos a falar de impostos onde a abordagem europeia tem um elevado valor acrescentado. Estamos a falar de impostos com bases móveis, altamente móveis. Tributar o setor financeiro, uma área extremamente móvel, facilmente deslocalizável, tem um maior índice de sucesso se feito a nível europeu. E dentro do nível europeu, e repisando uma ideia que o Sr. Deputado já deixou, repare-se que nós o que temos, e até de uma forma de esclarecer o público que nos está a ouvir, quando se fala aqui de impostos, fala-se de uma abordagem europeia. Os impostos só podem ser decididos pelo Estado-nação, pelos Estados-membros. A competência tributária não foi transmitida para a União Europeia. O que se faz e o que se pode fazer, ao abrigo dos tratados, é tentar harmonizar os impostos nacionais, no caso da tributação direta, ou tentar coordená-los, aproximá-los, no caso da tributação direta. Portanto, são impostos nacionais harmonizados ou coordenados a nível europeu, e depois dos quais se define uma percentagem, como acontece no IVA hoje. O IVA é isto. O IVA é isto. O IVA é um imposto harmonizado a nível europeu, é lá que se negociam as diretivas para harmonizar o imposto, depois transpostas para o código do IVA e para o RETI nacionais, e depois, anualmente, transferimos, como o Sr. Deputado notou, 0,30% da receita, uma percentagem fixada da receita nacional. É isto que está em causa. Portanto, impostos como a abordagem europeia. E, de facto, neste tipo de bases, altamente móveis ou relacionadas com a parte ambiental, em que a poluição tem caráter transfronteiriço, de facto, há de um ponto de vista puramente técnico, que é o carisma que aqui estou, há, de facto, um valor acrescentado na abordagem europeia. Entrando agora um pouco, e só em lá miré, quando eu falei ao Nuno da questão da viabilidade, falei-lhe da viabilidade técnica, pronto, creio que já expus, e falei-lhe que, a meu ver, o grande elemento de decisão é o fator político. E sobre aquilo, eu aqui deixaria apenas um quadro conceptual dentro do que nós chamamos a política económica da tributação. Basicamente, a meu ver, isso me pergunta, e dentro dos anos que já temos essas negociações, portanto, eu próprio já estou envolvido nas questões do FTT há 8 anos, portanto, pode ver que, de facto, o elemento decisivo aqui é, e foi por onde comecei, a determinação política. Se ela existir, neste momento, nestes impostos, e não foi, repare-se, não é ao calha, que estes impostos são selecionados, e bem.
Estamos a falar de impostos, os mais difíceis que a questão, como o CCT ou o FTT, já levam anos de trabalho e de negociação no Conselho. Portanto, ou seja, não está a partir do zero, muito longe disso. Agora, o que faltou sempre é o músculo político. Pronto. E porquê que falha o músculo político? Perguntaram as pessoas. Olha, vou-lhe dar alguns exemplos. Normalmente, portanto, dentro de uma análise técnica do fator político, que é onde eu quero ficar, o que nós temos normalmente são divergências de interesses. Exemplo. O FTT, um imposto amado pela sociedade civil. 60% dos europeus adoram o FTT. 80% dos alemães adoram o FTT. A indústria detesta o FTT. Divergência de interesses. CCTB, amado pelas multinacionais. Bem visto pela academia e pelo público. Eu acredito que é um bom passo. O BEPS não chega. Isto resulta numa maior eficiência do grupo de sociedades, é uma matéria que estou durante muitos anos. Portanto, é um bom imposto. Problema, há Estados-membros que reconhecem esta realidade, há alguns Estados-membros, repare-se, eu disse, há alguns Estados-membros que olham para este imposto com preocupação, porque repare, o status quo, como em tudo, nós na fiscalidade falamos muito da tirania do status quo. O status quo é tirano porque há sempre vencedores do status quo. E o atual sistema de IRC tem vencedores. Portanto, divergência de interesses. Por último, só para fechar assim os exemplos, o próprio Digital Service Tax, que este aqui ainda atinge um extremo maior em termos de divergências políticas, porque é bem visto na Europa, é bem visto pelos nossos cidadãos, mas é mal visto pelos Estados Unidos. E, portanto, o que estamos a ver já com o exemplo francês, com o exemplo espanhol, é que portanto, a França já recebeu ameaças formais por carta dos Estados Unidos para retirar o imposto ou não implementar devidamente, o imposto ainda está em suspenso. Caso contrário, retaliará com medidas tarifárias. Portanto, mais uma vez, Nuno, para lhe dizer, portanto, tecnicamente e em suma, tecnicamente, eu acho que estes impostos, neste momento, os que foram escolhidos são viáveis. Em termos políticos, vamos ver, deixei aqui, a meu ver, o que será, no fundo, o tabuleiro de xadrez que iremos ver. Em termos do timing, portanto, o Dr. Manuel Fernandes já nos deixou claramente aqui os timings estão envolvidos, eu não vou debruçar sobre isso. Notaria só, em jeito de labirete, nota breve, a questão do FTT. Repare-se. O Dr. José Manuel Fernandes notou-nos que estamos aqui a falar do Parlamento Europeu, porque, repare-se, o Conselho não pôs, para já, pelo menos os documentos de julho, poderá agora, dentro das negociações, evoluir nesse sentido. O Conselho não pôs uma data para o FTT, disse até 2027 trabalhar noutros recursos próprios, incluindo potencialmente o FTT, o tal imposto sobre as transações financeiras. O Parlamento aqui está a ser mais ambicioso e fala-nos de 2024. Se é viável ou não, pergunta-me, depende do tal FTT que queremos. Queremos o light ou queremos o full? Se for o light, repare-se, a presidência alemã, portanto, anunciou publicamente, agora no arranque, pela própria Angela Merkel, que queria, na sua presidência, a presidência alemã, que decorre agora até o final do ano, queria aprovar o FTT. Mas é um FTT light, de 4 mil milhões a 10 Estados-membros, onde Portugal está incluído. É um dossiê negociado em cooperação reforçada, que é uma forma particular de se negociar em dossiês em Bruxelas. Aliás, esta é a primeira cooperação reforçada na história da fiscalidade da União Europeia, em que basicamente há um grupo de países que se juntam e que tentam avançar sozinhos. E repare-se, este grupo de países, que eram 11, agora são 10, para avançarem sozinhos num pequeno imposto, demoraram 8 anos e ainda não foi aprovado. Trazer agora os 26, e repare, eram 10 que desde o início entraram neste projeto, porque assumiram inclusivamente por escrito, pedindo uma diretiva à Comissão Europeia, que os tratados assim exigem, assumiram o interesse neste imposto. E mesmo estes países interessados, para um imposto
que começou por ser 34 mil milhões de euros em termos de design inicial em 2013 e que já está em 4 mil milhões com avançadas negociações, demorou-se 8 anos a 10 interessados. A minha questão é, a 27, para subir a fasquia dos 4 mil milhões, se quiséssemos chegar, por exemplo, aos 30, aos 40, aos 50, eu penso que mais do que 30 mandaria ao mercado. Mas depois, se quiser, podemos falar sobre isso mais à frente. Mas eu creio que será preciso, de facto, muito músculo político, e aqui eu creio que o Parlamento poderá ter uma palavra a dizer, dado que é um imposto, de facto, muito querido pelos cidadãos europeus. Por último, vou para a pergunta mais difícil, que deixei para o último, que é a pergunta do Nuno. Muito bem, então impostos novos, sim senhor, então, mas em termos práticos, qual vai ser o impacto em Portugal da aprovação destes impostos e taxas? Para as empresas e para as pessoas. Esta é uma pergunta difícil. E na lógica de conquistar a dificuldade, eu vou dividir em partes. Em duas partes. Primeiro, quem é que efetivamente, em termos económicos, paga o imposto? E segundo, quem é que vai tratar das obrigações declarativas, de preencher a declaração de impostos, entregar o imposto ao Estado? São duas questões distintas. Para ajudar a nossa plateia nesta última pergunta, também não vos quero maçar, já vamos logo na minha intervenção, mas só para fechar, e espero de forma clara, em termos económicos, é sempre uma pessoa física que paga os impostos. Nós chamamos a isto o fenómeno da repercussão do imposto. Ou seja, quando uma empresa paga o imposto, esse imposto, em termos finais, vai ser pago por uma pessoa física, que pode ser o acionista, porque tem menores lucros, o trabalhador, que tem salários mais baixos, o fornecedor, porque é obrigado a vender a preço mais baixo, ou o consumidor, porque tem de comprar a preço mais elevado. O que nós vemos é que, geralmente, e já há muitos estudos nesta matéria no IRC, não conclusivos ainda, normalmente toda a gente paga um pouco. No IRC até pensamos que são mais os acionistas, mas no fundo, a questão que se põe, portanto, é quem são as pessoas físicas que vão pagar estes impostos? Porque vai ser uma pessoa física que vai pagar, em termos técnicos. Em termos técnicos, isto não há dúvida. Bom, quer dizer, e agora a questão de facto não é simples. Portanto, depois definirmos em termos práticos onde é que incidirá cada um destes impostos é uma matéria que depende de análise das elasticidades, depende do grau de competitividade do mercado. Portanto, é uma análise difícil de fazer a este ponto. Eu diria, por exemplo, dentro do que os ingleses têm uma expressão interessante que é o rule of thumb, a regra do polegar, que eu pessoalmente acho interessante. Eu diria, mais ou menos a afinar, repare, só o IRC, estamos a estudá-lo desde os anos 60 e ainda não sabemos quem é que efetivamente, em termos económicos, paga o IRC. Portanto, é mesmo uma rule of thumb. Numa rule of thumb, eu diria que o digital, numa primeira fase, eu acredito que incida mais, creio que reduzirá mais as margens de lucro da empresa e, portanto, poderá incidir mais sobre os acionistas. Depois, se quiser, nas minhas respostas, poderei crescer um pouco sobre isto. O FTT, temos já análise sobre isso. O FTT, o que nos dizem é que, para um FTT abrangente, nós contamos que 70% do custo seja o incida sobre, geralmente, os 5% mais afluentes das sociedades, e daí ser um imposto, de facto, muito querido da opinião pública, chamam-lhe o imposto Robin Hood, e, de facto, do ponto de vista técnico, a incidência económica, os estudos que temos, de facto, indiciam uma base progressiva, e pronto, portanto, no fundo, relativamente a isto, portanto, eu diria que quem vai pagar os impostos, dentro da difícil análise que é fazer esta análise de ciência económica, deixei aqui algumas luzes. Sobre a parte do cumprimento, e para encerrar a minha intervenção, naturalmente, este tipo de impostos vão incidir principalmente, em termos declarativos, sobre as grandes empresas, não sobre as PMEs. O que o Estado tentar fazer e creio que bem, a nível europeu, é trabalhar em mecanismos
que agilizem o cumprimento das grandes empresas das obrigações que vão ter, nomeadamente pela criação de balcões únicos, as one-stop shop, portanto, estão presentes já hoje no IVA, portanto, quem nos está a ouvir e é fiscalista percebe isto. Para quem não é fiscalista, vou tentar explicar um pouco de forma breve o que é que são estas one-stop shops. A one-stop shop é algo que já existe no IVA e que faz parte da gênese do imposto sobre o digital e do CCTB, do tal imposto para a criação do IRC harmonizado a nível europeu para as grandes multinacionais. O que é que são estas one-stop shop? Estas one-stop shop permitem o seguinte: permitem a uma multinacional que trabalha em toda a Europa e que tem operações em toda a Europa, em vez de se registar em todos os países, e em todos os países que fazem declarações periódicas, registra-se só num. Só num. Nesse país, preenche uma declaração de impostos relativa a todas as operações que tem na União Europeia, paga a esse Estado, e somente a esse, e depois é este Estado que depois realoca esta receita aos diferentes Estados-membros que contribuíram para a geração daquela receita. Pronto. E no fundo, pronto, eu espero que possa ter, eu penso que, Nuno, pelo menos se fosse para tentar cobrir todas as suas perguntas, se alguma coisa falhar, diga-me, mas no fundo, algumas mensagens que passo aqui, desconstruir um pouco, quer dizer, eu acho que o melhor exemplo que temos de um imposto harmonizado a nível europeu é o IVA, e o IVA está a funcionar. Eu próprio, aliás, estamos agora a tratar dos tais cálculos estatísticos que são feitos com base anual, para transferirmos o tal 0,1% da receita do IVA para a União Europeia, e de facto a União Europeia dá-nos muito. Já fiz parte da geração Erasmus, eu comecei a minha carreira por um Erasmus também no estrangeiro, e creio que de facto nós portugueses, eu pelo menos sou europeísta, acredito no projeto europeu, acho que há coisas que têm de ser limadas, mas mais uma vez, tecnicamente, o que vejo aqui é viável, há diferentes configurações que podem ser dadas às coisas, a questão é política, e sobre isso eu não pronuncio. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Muito obrigado, Dr. Miguel Correia, por esta viagem ao futuro. Ficamos todos a aguardar as cenas dos próximos capítulos, que podem demorar algum tempo, se considerarmos aquilo que se passou no passado, mas vamos aguardar. Entretanto, fomos recebendo aqui algumas questões. Elas centram-se no tema que preocupa e tem interessado Portugal nos últimos meses, diria, desde que temos o Covid, que é precisamente o plano de recuperação. E, portanto, eu dirigi estas palavras ao Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes e, para ser mais fácil, vou agrupar aqui 4 questões que depois lhe peço para responder como preferir em termos de ordem. A primeira questão é muito direta, que é: quando é que estará disponível o dinheiro do plano de recuperação? É a questão que toda a gente quer saber. Não sei se tem uma lâmpada mágica que nos possa responder, mas ficamos a aguardar que nos possa pelo menos dar algumas ideias relativamente a essa matéria. A segunda questão tem a ver com o que é que acontece se o dinheiro não for usado. Já nos deu algumas indicações na sua apresentação, mas este é um tema que tem sido muito discutido aqui em Portugal, porque se começa a dizer que o Estado não vai ter capacidade de utilizar todo o dinheiro disponível. E como vimos, não é só o dinheiro do plano de recuperação, é também depois todo o outro envelope disponível. Portanto, esta seria a segunda questão. A terceira questão tem a ver com o processo de decisão relativamente ao plano de recuperação. Há uma ideia, que eu não sei se é errada ou não, de que existiram muitos problemas no passado com os florais e afins, e agora está tudo resolvido, e que o plano de recuperação já é uma realidade incontestável. Portanto, essa era a pergunta também. É, de facto, o plano de recuperação uma realidade incontestável? E já agora, linkada a esta, como é que vai ser efetuada, assumindo que o plano de recuperação é, de facto, uma realidade, como é que vai ser efetuada a monitorização europeia? É uma questão que está muito na ordem do dia, fala-se muito da transparência, da necessidade de transparência e de credibilizar a utilização dos fundos. Portanto, sabemos que domesticamente algumas medidas vão ter de ser implementadas, mas gostávamos também de ter uma ideia do ponto de vista daquilo que são as regras de monitorização europeia. E para fechar, uma outra pergunta que tem a ver com os programas que já existem e a sua articulação com o plano de recuperação. Nós temos o programa 2030, que afinal é 2027, mas que toda a gente chama 2030,
Temos também agora o plano de recuperação. Como é que se vai articular, como é que se vão articular estes dois programas e outros que eventualmente existam? Deixamos-lhe aqui estas questões que lhe pedimos então para responder. Muito obrigado. Deixe-me só referir que aquele calendário que eu apresentei e que efetivamente é ambicioso e que eu digo que está em negociação, já está fechado, não está, só falta, nós só continuamos a insistir na questão do comércio de licenças de emissão, ser já em 2021, mais por questões estratégicas do que por outra razão. Espero não estar a falar demais. Fundo de recuperação, quando? O objetivo é que esteja disponível em 1 de janeiro de 2021. De que é que vai depender? Vai depender da ratificação da decisão de recursos próprios. O que é que essa ratificação faz? Permite à Comissão ir aos mercados. Onde é que isso está bloqueado? No Conselho. No Conselho, que tem que decidir por unanimidade. Porquê? Porque há Estados-membros que estão a fazer depender dessa decisão o resultado da negociação no Estado de Direito. O Conselho só teve o mandato para negociar connosco há 2 semanas, quando o Parlamento já está pronto para negociar o Estado de Direito desde 2018. Uma pequena nota para se perceber. Estado de Direito, o regulamento, com sanções em relação a Estados-membros que não cumpram o Estado de Direito, é codecisão. Foi um erro ter amarrado isto a algo que é unanimidade e que nas decisões do Conselho houve algo que agora o Sr. Arba me diz, vocês têm que cumprir isto. Foi uma decisão por unanimidade. Qual é a diferença, sobretudo, entre o Parlamento e a Comissão? O Parlamento diz assim, havendo violações do Estado de Direito, para a aplicação e que tem como objetivo a aplicação de sanções, a Comissão Europeia decide e depois o Conselho, se quiser, revoga por maioria qualificada. É a chamada maioria qualificada invertida. O Conselho quer algo que é muito diferente, que é a Comissão propõe e depois o Conselho, por maioria qualificada, pode aprovar. E é este o grande ponto. Eu espero que os Estados-membros, e vai haver um momento em que vai haver uma pressão brutal, sejam rápidos na ratificação também por parte dos Parlamentos Nacionais. No entanto, há aqui esta salvaguarda, e isto pode ir se aguentando, porque o Fundo de Recuperação vai ser elegível já a 1 de fevereiro deste ano. Portanto, já se pode, numa série de projetos, começar a gastar por conta, porque isto vai ser elegível retroativamente. Depois ainda se adiciona a isto algo que é o seguinte. Portugal, por exemplo, ainda tem muitos milhares de milhões de euros por executar e, como eu lhe disse, os projetos aprovados a partir de julho é a 100%. Claro que o Fundo de Recuperação é mais apetecido porque também ele é a 100% em termos do cofinanciamento. Se isto não funcionar e se houver um grande atraso, é evidente que eu já tenho aqui na minha cabeça uma ideia que é simples, mas que exige vontade política depois da parte do Conselho, que é, antes, se isto houver um grande atraso, é nós procurarmos antecipar as verbas dos fundos da política de coesão e daquilo que é o Portugal 2030, para depois podermos compensar com o que vem entrar nesses programas com o Fundo de Recuperação. Mas isto seria de evitar. Se o dinheiro não for usado, não vai ser usado todo. Já agora. Daqueles 390 mil milhões de euros, eu não me admirava nada que, por exemplo, fossem 350 mil milhões de euros a ser autorizados. O que é que se passa depois com os 40 mil milhões de euros? Da forma que isto está, perde-se esse dinheiro. Aliás, é isso que os frugais querem. Não é por acaso que os frugais disseram os projetos têm que ser aprovados 70% em 2021 e 2022, 30% em 2023. No que eles estão a apostar é na não aprovação, ou seja, depois na não execução. O que é que nós estamos a tentar na negociação? Aquilo que se chama flexibilidade. Quer dizer, o que não for usado no quadro financeiro plurianual, e normalmente são cerca de 60 mil milhões de euros de autorizações que depois não são concretizadas em pagamentos, em 7 anos, aquilo que não for usado no quadro financeiro plurianual nós queremos reutilizar,
E aquilo também que não for usado no Next Generation EU, no Fundo de Recuperação das subvenções, nós também queremos que seja usado, depois já não vai para os envelopes nacionais, mas vinha para os envelopes europeus. E aí nós não queremos uma vacina, há que apostar na investigação. Não é necessário reforçar não é, e ter um programa europeu de saúde? É necessário. O mecanismo de proteção civil não deve ser reforçado. O mecanismo interligar a Europa não é necessário. Portugal não beneficia muito em ter uma união da energia e aquilo que eu insisto tanto que são as interconexões, até porque perdemos energia eólica que depois não conseguimos armazenar. No digital não é a mesma coisa. É. Há uma outra parte interessante que essa seguramente já perdemos, no mínimo 15,7 mil milhões de euros, porque Portugal já disse que não usava os empréstimos nos 360 mil milhões. Aí o que é que se passa? E a Comissão está a analisar uma proposta também que fiz, que é, vai ser difícil agarrar nos empréstimos e passá-los para subvenções. Mas é possível agarrar naquilo que é a garantia do orçamento que foi dada para esse empréstimo e que não vai ser preciso aquela garantia toda, vai haver uma redução da garantia. Não me admirava nada aí que se usasse metade dos empréstimos que estão autorizados. Portugal e outros países já vieram dizer não vamos querer estes empréstimos, ainda que tenham uma longa maturidade. Vai haver aqui uma garantia por usar. O que é que o Parlamento propõe? Que essa garantia venha a ser usada para o InvestEU, que é um programa de investimentos, por acaso eu sou um negociador, que pretende mobilizar 1 bilhão de euros, são instrumentos financeiros, ou seja, empréstimos a taxas de juros muito baixas para as empresas, onde há janelas, infraestruturas sustentáveis, PMEs, investigação e inovação, área social, infraestruturas críticas, e depois algo que eu considero essencial, que é o instrumento de solvabilidade das empresas. E que o Conselho matou-o, mas era importante que os Estados-membros pudessem vir a usá-lo, nem que fosse com dinheiro do próprio Fundo de Recuperação, para colocar nesta máquina InvestEU para que houvesse aqui uma garantia para se fazer um instrumento de solvabilidade nacional, não era à escala da União Europeia, mas era nacional. O processo de decisão do Fundo de Recuperação já é uma realidade, não é? Porque faltará, sobretudo, falta estas ratificações, basta que um Parlamento Nacional não ratifique para que não haja fundo de recuperação nenhum. Depois, os planos de recuperação que estão, aliás, houve uma coisa que me impressionou muito, foi o nosso plano de recuperação ainda não está aprovado, mas já foi apresentado com a senhora Presidente da Comissão ao lado. Uma maldade que lhe fizeram, porque no fundo é uma tentativa de aprovar um plano com a presença da Presidente da Comissão quando ele não está aprovado nem apresentado. Os planos, segundo o que está na legislação, devem ser apresentados até abril. E quem aprova os planos é a Comissão. A Comissão é que aprova os planos. Já sabemos que 37% deverá ser relacionado com as alterações climáticas, 20% com a agenda digital. Este fundo, há aqui um problema que é o seguinte. Houve uma grande relutância e, como eu disse, isto é histórico, porque vai-se buscar dívida para se transformar, há um empréstimo para se transformar em subvenções. Com uma garantia comum e com os juros e as amortizações pagas pelo orçamento da União Europeia em função da chave de contribuição. Se isto correr mal, não vamos ter segunda oportunidade para um fundo destes. Isto é uma grande responsabilidade a esse nível também. Há aqui um precedente. Correu mal, não se repete. E isto é essencial que corra bem, por isso isto não devia ser para despesa corrente. É evidente que nós temos que reforçar o Serviço Nacional de Saúde e a área social, mas isto não pode ser para despesa corrente. Isto deve ser adicional, isto não pode ser para substituir aquilo que o Estado não faz. Aliás, isto tem como, vamos lá ver, como é que o Governo fez o plano? Primeiro, viu aquilo que lhe dava jeito de financiar e que queria financiar. E depois tentou construir um plano para incluir aquilo que quer financiar dentro do plano. Pronto. A prova disto tudo é a última pergunta. Mas ainda antes disso, como é que a monitorização vai ser feita? Cuidado que os pagamentos, isto está na decisão de recursos próprios também,
os pagamentos para o Fundo de Recuperação vão ser feitos em função das metas e objetivos propostos no plano. Ora, nós temos falado muito do desenho do plano. E eu pergunto-lhe, alguém alguma vez disse quais eram as metas e os objetivos do plano? Quais são? Aliás, na articulação, nós fazemos tudo ao contrário. Por isso é que eu digo que a pergunta nunca devia ser o que é que há a fundo perdido. É o que é que nós queremos para Portugal. Vai ser de 21 a 27, com 3 anos depois de regra de mais 3 anos para poder, no fundo, executar os projetos. 21, 27 era o nome. 2021 a 2027. Portugal 2030 fica muito mais sexy, é muito mais bonito. E, portanto, nós em 2030, falemos assim, onde é que queremos que Portugal esteja? Isto devia ser a pergunta, em termos de PIB, que PIB é que queremos ter em 2027? Nós, em termos de convergência, quais são as metas que temos? E depois em termos de realidade regional, porque eu junto sempre convergência e coesão territorial, porque como nós sabemos, na grande área metropolitana de Lisboa temos 5% da população, 40% do PIB, 40% da população, 5% do território, Lisboa e Porto. 40% da população, 50% do PIB. Se isto estiver a crescer muito, se calhar Portugal até está a convergir. Mas é também essencial a coesão territorial das regiões. O que é que nós queremos em termos da coesão territorial das regiões? Índice de escolaridade, competências, o que é que nós pretendemos? Quais são os nossos objetivos ambientais e que metas é que nós temos? Como vimos naquele gráfico, nós devemos apostar na exportação e tirar partido do mercado interno. Temos que reforçar a nossa competitividade. Quais são os objetivos a esse nível? Qual é o aumento de exportações que nós queremos para 2030? Não temos nada disso feito. E nós devíamos ter metas, nós devíamos ter objetivos a que nos propomos em 2030. Até porque dessa forma haveria uma avaliação anual e uma monitorização. E depois tínhamos o Portugal 2030. E depois tínhamos o Fundo de Recuperação que devia encaixar neste objetivo. Responder imediato à crise, muito bem. Mas ainda falta aqui uma coisa. Eu há bocado, ao terminar a apresentação, disse-lhes que aqueles 50 mil milhões de euros era o rendimento mínimo garantido que nós conseguimos. E afinal, o que é que nós queremos usar de instrumentos financeiros? Que são que é a taxa de juro que podem ir a zero. Não queremos instrumentos financeiros? Nós não queremos ir ao InvestEU? No InvestEU há uma janela que é para a componente nacional, que é um compartimento nacional. Não queremos usá-lo, podemos falar dinheiro do Fundo de Recuperação. O Fundo de Recuperação não queremos nada para transformar, para pôr em instrumentos financeiros. Há muitas empresas que preferem dinheiro a taxas de juros zero, o que era possível se dessemos uma garantia com os fundos a que se adicionasse o InvestEU, preferiam. E não vamos usar. Outra pergunta, vamos querer um instrumento para a solvabilidade nacional ou não? Nunca ouvi falar disto. O Banco de Fomento é essencial, mas se o Banco de Fomento não existir, vá lá, que nós temos este InvestEU, que ainda por cima tem uma coisa adicional, é que, como é uma garantia do orçamento da União Europeia, nesta questão as ajudas de Estado nem se colocam e os problemas que podem ser ultrapassados com isso. Portanto, para além destes 23,4 milhões de euros por dia que recebemos, nós temos programas europeus. Qual é a nossa estratégia para o Horizonte 2020? Que agora chama o Horizonte Europa. Horizonte Europa, temos que ter uma estratégia. Qual é? Qual é a nossa estratégia para este programa de investimentos InvestEU? Em termos nacionais, vamos criar instrumentos financeiros ou não? Ou criamos só a partir do InvestEU? Queremos um instrumento de solvabilidade ou não queremos? Porque nós, como eu costumo dizer, temos um problema grave. Somos meros utilizadores dos fundos. Ah é? Está aí? Está disponível? Então está bem, também quero. Nós devíamos ver era o que é que o território precisava. Nós temos que ser programadores dos fundos. E temos
neste objetivo de sermos programadores dos fundos, temos as subvenções, o que é fundo perdido, se olharmos para isso, embebedamos muitas vezes, e depois nem sabemos como é que vamos usar aquilo tudo, esquecemos de elementos essenciais, como são os instrumentos financeiros. O Banco de Fomento aí tem um papel essencial. Se me pergunta, isto está a ser feito, eu digo-lhe não. Por isso é que só se fala do fundo de recuperação. Quando se devia falar do fundo de recuperação, quando se devia falar das subvenções do Portugal 2030 e depois daquilo que nos está dentro disto, mas ainda é muito mais dinheiro do que este montante. Se falarmos de instrumentos financeiros, consegue-se uma mobilização muito superior a tudo isto. Hoje é mais fácil, depois eu termino com isto, aquilo que é pequenas e médias empresas. Hoje é fácil uma empresa ir àquilo que era o Plano Juncker ou ao InvestEU e apresenta um projeto de 50 milhões de euros, é fácil financiá-lo. Já sabe como é que funciona, recebe 25 milhões do InvestEU ou do Plano Juncker. Os outros 25 milhões ou é de bancos nacionais ou de capitais próprios. E as pequenas e médias empresas não podem ir diretamente, tem que haver um intermediário financeiro. Esse intermediário financeiro deveria ser, preferencialmente, o Banco de Fomento. Pois há algo que tem existido que era importante que Portugal tivesse. Nós criámos no Plano Juncker, também fui um negociador, criámos aquilo que se chama o Advisory Hub, que nós agora queremos que tenha presença local também, que é uma estrutura que apoia o investidor, que ajuda a estruturar projetos, que podia fazer plataformas de investimento. Aliás, estas plataformas de investimento poderiam ter a conjugação de fundos de Portugal 2030 subvenções com instrumentos financeiros, porque nem tudo é financiado. Nós devíamos também ter um advisory hub nacional que apoiasse o investimento. Há gente perdida que não sabe onde é que se há de dirigir. E parece que temos essas estruturas e não temos nada. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer. A articulação não está a existir por uma coisa muito simples. Ninguém nos diz, nem ninguém, e era o que devíamos saber, é onde é que queremos estar em 2030. Naquilo que eu lhes disse em termos de emprego, qual é a taxa de emprego que queremos? Em termos de investigação e desenvolvimento, qual é a taxa que queremos estar? Em termos de crescimento, onde é que queremos estar? Em termos dos índices de competitividade, onde é que é? Em termos do aumento das exportações, como é que queremos estar? E isto é uma oportunidade para atingirmos esses objetivos. Agora é mais fácil não criarmos objetivos nenhuns nem metas, porque assim nunca nos arriscamos a não os cumprir. José Manuel Fernandes, muito obrigada. Deixamos aí muitas questões, muitas interrogações, vamos ver como é que as coisas evoluem nos próximos meses e anos, naturalmente. Nuno. Bem, enfim, a sessão já vai longa, eu acho, estamos praticamente a chegar ao fim. Eu tinha só aqui uma breve nota de algo que tinha comentado e tinha sido falado muito por alto aqui pelo Dr. Miguel Correia, e aproveitava para lhe colocar só esta questão, um bocadinho ao jeito jornalístico, para responder assim em 2 ou 3 minutos. Falou-se na questão da base consolidada comum, basicamente, e na taxa da base consolidada comum, em todo o trabalho que tem sido feito e que já tem mais de uma década. Do ponto de vista técnico, talvez fosse importante, porque é um tema, apesar de tudo, pouco conhecido, talvez fosse importante explicar as características fundamentais em 2 ou 3 penadas, do que é que estamos a falar, e designadamente, não apenas no perspectiva multinacional, mas o que é que isso implica para a generalidade, ou pode implicar para a generalidade das empresas em Portugal, que são médias, pequenas, ou até as pequenas grandes. Muito bem, Nuno. De forma telegráfica. Este é um imposto, portanto, que já veio numa segunda versão, portanto, houve uma primeira versão em 2011, nós neste momento temos na mesma versão de 2016. É um imposto que neste momento só é aplicável às grandes multinacionais. Portanto, para ser sujeito passivo deste imposto, a empresa tem de ter, de forma obrigatória, tem de ter pelo menos 750 mil milhões de euros de volume de vendas anual. Portanto, é de facto, embora a ideia, o propósito do legislador seja a médio prazo, depois de experimentar o imposto com os grandes, alargá-lo também aos pequenos, eventualmente até
possibilitando aos pequenos fazê-lo de forma opcional. O facto é que neste momento o que temos em cima da mesa será, portanto, uma proposta para os grandes grupos europeus. E como é que funcionará? Portanto, o projeto está dividido em duas grandes partes. Portanto, há uma primeira parte em que se cria, digamos que, um código de IRC comum para estas grandes empresas, aquilo que nós chamamos a matéria coletável comum, é a primeira parte, portanto, regras iguais para deduções, para amortizações, para tudo aquilo que compõe a definição da matéria coletável no IRC, e depois salta-se para a segunda vertente, que é mais controversa no dossiê. Aliás, posso lhe dizer que na primeira versão de 2011 o CCTB juntava todas estas componentes que eu vou descrever, e neste momento a proposta de 2016, para se agilizar a progressão política do dossiê, a Comissão Europeia decidiu separar as águas e criou uma proposta de diretiva onde temos só a criação da matéria coletável comum e outra, onde temos então a vertente da consolidação e da repartição da receita total aos Estados-membros com base numa chave de repartição. E esta segunda vertente, de facto, que é mais controversa politicamente, que é mais política do que técnica, basicamente o que faz é, basicamente permite a tal abordagem que tinha exposto de forma mais breve há pouco, que é permite a um grupo aproximar-se de um país, por exemplo, um grupo multinacional que esteja em Portugal, que também temos alguns, português, vai só à AT, portanto, fiscal portuguesa, apresenta só a implementação de impostos e depois portanto, pode consolidar fiscalmente os resultados da subsidiária em Portugal, na Polónia, em Itália, portanto pode consolidar fiscalmente como se de um consolidado nacional se tratasse, consolida os resultados desse ano e depois então preenche uma questão de impostos com esses montantes totais e o que se faz depois é, com base numa chave de repartição, que essa sim é muito controversa politicamente, porque é uma chave de repartição em que basicamente se diz, eu agora deste total que o grupo paga, imaginemos 10 milhões de euros este ano de receita, eu destes 10 milhões vou agora alocar 2 milhões a Portugal, 3 milhões à Alemanha, consoante o quanto cada país contribuiu para esses 10 milhões. E a avaliação desta contribuição por país é feita com base numa chave de repartição, em que se toma em consideração o número de ativos, o número de trabalhadores e outros critérios. E, portanto, esta de facto é a vertente mais controversa e que está a dificultar o dossiê, mas, portanto, basicamente depois alocaríamos essa parte a cada país e cada país, que isto é interessante, aplicaria a sua taxa de imposto. A taxa de imposto do IRC não é harmonizada. E assim, em traços muito gerais, que eu penso que será esta a versão de CCTB que temos neste momento em cima da mesa. Muito obrigado. Bem, a declaração, convidámos, tínhamos aqui o Dr. Luís Marques Mendes, que fizesse as notas finais e que agradecesse em nosso, de uma forma mais institucional também, a vossa presença e o vosso contributo. Creio que foi muito elucidativo, foi muito pedagógico. Nós temos a visão, é o último comentário que tenho, como já tinha partilhado convosco, que há muita falta de informação nesta matéria e, portanto, estamos numa fase em que é muito importante, mesmo do ponto de vista profissional, estas iniciativas para aumentar o conhecimento da exposição que nós próprios profissionais e os empresários têm a estes temas, porque são temas que de facto vão ter o seu impacto na vida das empresas, na vida das pessoas nos próximos 5 a 10 anos. Muito obrigado. Dr. Soutor. Muito bem. Bom, vou tratar. Não estou a ouvir, peço desculpa, não estou a ouvir. Não. Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Estamos só a resolver aqui estes problemas técnicos que teimam sempre em aparecer. Temos o Dr. Luís Marques Mendes a mudar de posição. Sim, já me estão a ouvir, não? Sim, senhor. Pois eu gostava só de os cumprimentar a todos
Aqui os meus colegas eu já cumprimentei, tiveram uma magnífica ideia e dirigiram muitíssimo bem esta sessão. E eu queria, agora nestas palavras finais, muito breves, agradecer aos dois convidados, porque acho que foi uma belíssima sessão e porque acho que foram duas belíssimas intervenções. Por um lado, o Zé Manuel Fernandes, eu sou amigo deste nosso ilustre convidado há muitos anos, mas a circunstância de ser amigo não me inibe de dizer que não apenas esteve muitíssimo bem, brilhante nesta intervenção desta manhã, como do meu ponto de vista, que eu acompanho há muitos anos, acho que é um dos melhores deputados no Parlamento Europeu. E quando eu digo dos melhores deputados, não é apenas no plano dos deputados portugueses, é mais do que isso. E aqui mostrou, uma vez mais, a sua grande solidez e competência nestas matérias, o que é muito importante. O papel do Parlamento Europeu é bastante mais relevante do que muitos de nós cá dentro muitas vezes imaginamos. Não conhecia o Dr. Miguel Correia, a não ser por referências muito elogiosas do nosso querido Nuno Bernabé, mas quero dizer-lhe que gostei imensíssimo de o ouvir. Acho que mostrou uma solidez, uma consistência de conhecimento e de análise, e depois uma capacidade de comunicação que contribuíram muitíssimo para o bom êxito, para o sucesso desta manhã aqui de debate, de informação e de esclarecimento. E por isso, o meu agradecimento, em nome pessoal e sobretudo aqui em nome da Abreu Advogados, aos nossos dois ilustres convidados. E só três apontamentos brevíssimos, são três comentários finais. Sobre uma matéria aqui muito tratada que tem a ver com o processo de decisão dentro da União Europeia, que é dos processos mais complexos que é possível ter, inacessível à generalidade dos cidadãos. Alexandra colocava há bocadinho a questão: quando é que vamos ter o dinheiro disponível do Fundo de Recuperação, sobretudo aquela componente das subvenções do Fundo Perdido? Em boa verdade, é isto. Ninguém sabe. O que se sabe é isto: a decisão do Conselho Europeu é de julho. Já estamos em outubro, ainda não começou sequer o processo de ratificação nos Estados-membros. Ainda não sabemos como se ultrapassam as questões com a Hungria e com a Polónia relativas ao Estado de Direito. Provavelmente, mesmo tudo correndo bastante bem e com a inestimável ajuda da presidência alemã, a presidência alemã sempre é a presidência alemã, tem a força que outras não têm, vamos admitir que lá para o início do ano estes processos estão resolvidos. Contudo, com todas depois as negociações relativas aos programas nacionais, não haverá dinheiro evidentemente disponível em concreto, provavelmente na melhor das hipóteses, antes de meio do ano. Ou seja, e se for meio do ano, é um ano depois da decisão tomada. É muito difícil algum cidadão perceber isto. É muito difícil perceber isto. Por exemplo, o Orçamento de Estado que hoje vai ser apresentado, e a que felizmente já tive a oportunidade de ter acesso, de alguma forma os dinheiros europeus vão ter um impacto apenas de 10% no Orçamento de Estado de 2021. E isto eu acho que ainda é muito benigno e muito simpático. A aposta que está no orçamento é de um impacto de, digamos assim, de 10%. Ou seja, isto é muito curto para uma resposta que devia ser mais rápida face a esta pandemia. O segundo ponto é este. Eu acho que estamos a viver, como o Zé Manuel Fernandes dizia, esta é a parte positiva, esperançosa, de quem acredita muito no projeto europeu, como acompanhando o que o Dr. Miguel Correia disse. Também sou um europeísta fortíssimo. Isto é um momento histórico. Há meia dúzia de meses eu acho que ninguém imaginava que na União Europeia, fosse possível acontecer o que está a acontecer. Também devemos dar este lado positivo. Quem é que imaginava que a Europa se ia entender para um plano desta natureza, com recurso aos mercados, para depois não apenas emprestar, mas dar dinheiro a fundo perdido aos países? Sobretudo com os países frugais, sobretudo com as posições anteriores que a Alemanha tinha relativamente aos eurobonds. Quer dizer, isto foi uma mudança histórica. Histórica.
Como é histórica esta parte relativamente aos novos fundos próprios da União, porque há 30 anos, de facto, que se fala da matéria, mas não se mexe na matéria. E ainda que isto seja com step by step, com aproximações muito pequenas e aproximações sucessivas, não deixa de ser uma realidade histórica. Isto é indiscutível que é um momento histórico e nesse plano é muito positivo, porque eu acho que se a União Europeia não se tenha entendido para este passo histórico, eu acho que neste momento estávamos em toda a Europa a assistir a divisionismos brutais dentro da União Europeia, eventualmente países como a Itália a admitirem sair do euro ou até mesmo da União Europeia, um crescimento brutal dos extremismos, dos radicalismos e dos populismos, à extrema-direita e à extrema-esquerda, e, portanto, era o pandemónio completo. Portanto, isto é, de facto, um momento importante histórico. Última nota, relativamente ao plano nacional, que eu acho que há de ser, provavelmente, aqui um bom motivo, uma boa oportunidade para uma nova conferência, que é saber o que é que vamos fazer, de facto, quando todo este dinheiro estiver disponível. O plano de recuperação, no fundo, que objetivos, que medidas, que orientações, que instrumentos e que calendários. Eu queria só deixar uma nota de boa, salutar polémica para todo esse debate posterior, que é assim, hoje em dia em Portugal, fica bem, está na moda, qualquer pessoa acha que o grande problema aí do dinheiro que aí vem é a corrupção. Isso, quando há dinheiro há sempre tentação de corrupção, isso já sabemos. E eu, com toda a franqueza, acho que se está a passar ao lado daquilo que, no meu ponto de vista, são as duas questões essenciais. Porque acho que a da corrupção mas hoje há um regime de controle nessa matéria, nacional e europeu, muitíssimo superior ao que havia. Haverá sempre. Mas acho que há dois problemas muito mais sérios. E o primeiro problema é que vamos gastar o dinheiro. Questão aqui muito bem levantada pelo Zé Manuel Ferreira. Onde é que vamos gastar? O problema é este. Vou dar um exemplo apenas. Se não se aproveitar este dinheiro para uma reforma profunda da administração pública, que não é apenas a informatização, não é apenas a digitalização, mas é também o rejuvenescimento e a motivação da administração pública, eu acho que nós estamos a desperdiçar uma oportunidade histórica. Quer dizer, a administração pública portuguesa, neste momento, tem muitos méritos, mas também tem muitas debilidades. Precisa ser rejuvenescida. Rejuvenescida. E antes não houve dinheiro para fazer isso. Agora há. O problema é que eu não vejo ainda vontade política para lá chegar. Só vejo a vontade política para falar da digitalização e da informatização. Sem dúvida. Condição necessária, mas pode não ser minimamente suficiente. E se nós desperdiçamos esta oportunidade, porque para rejuvenescer é preciso, evidentemente, pagar em programas de pré-reformas a quem, evidentemente, terá que sair para dar lugar a sangue novo. Este é apenas um exemplo de uma mexida que é estrutural. Pode não encher o olho, pode não ser sexy, como aqui foi sublinhado, mas sem isto, nada feito. Segundo ponto, tem a ver também com a administração pública. Tenho as maiores das dúvidas. Dentro dos prazos curtos que existem para aplicar o dinheiro do plano de recuperação, já não falo dos outros fundos, dos 3 anos versus 6 anos. Tenho muitas dúvidas da capacidade da administração pública portuguesa para ajudar, de facto, a que estes calendários sejam cumpridos. A sua rapidez, a sua agilidade, a sua flexibilidade. Tenho muitas dúvidas relativamente a esta matéria e, por isso, depois corre-se o risco, não sei se é tanto de perder o dinheiro, mas é, porventura, de o desperdiçar. E o que é para mim desperdiçar? Desperdiçar não é deitá-lo fora. É não se perceber a diferença entre o urgente e o importante. Não é um jogo de palavras. Nós, em Portugal, dá pelo menos 2 décadas a esta parte, já com governos de todos os partidos, andamos a fazer permanentemente o que é urgente e não o que é importante. Começámos no início do século com um governo que andou a tapar buracos porque tivemos o primeiro processo de déficit excessivo. Tivemos a seguir um governo que já teve melhores condições, mas de repente em 2008 vem a crise das dívidas soberanas. Depois a tapar buracos por causa da bancarrota, depois a tapar buracos por causa da troika cá dentro, agora tapa novo buraco, ou seja, nós andamos há 20 anos a fazer aquilo que é urgente, mas não andamos a fazer aquilo que é importante.
Aquilo que é importante é aquilo que é estrutural, aquilo que muda mesmo. Tapar buracos, claro que é fundamental quando eles existem. E o grande receio, de facto, que eu tenho, não, é a questão da corrupção, evidentemente que sim, mas a questão mais importante é que se desperdice este dinheiro. Eu nunca vou para aquelas afirmações tremendistas de que isto é a última grande oportunidade do país. Isso nós dizemos sempre isso. Quer dizer, isto é mais uma oportunidade grande, importante. Não é a única, se é a última, essa parte acho um bocadinho de tremendismo. Agora, o que acho é que nós devíamos aproveitá-la bem, e aproveitá-la bem é, de facto, fazer aquilo que é importante e que há anos não andamos a fazer, e por isso é que há 2 décadas andamos a baixar de divisão na Europa, porque há 2 décadas praticamente que não convergimos com a Europa e, de facto, o desiderato devia ser outro. Bom, mas isto acho que é capaz de ser um bom pontapé de saída para a próxima conferência, estimulados porque esta manhã correu lindamente. E o correr lindamente, sem prejuízo aqui da contribuição notável da minha colega Alexandra Corella e do meu colega Nuno Bernabé, sobretudo, termino como comecei, foi o contributo notável, quer do Dr. Miguel Correia, quer do José Manuel Fernandes. Acho que foram ambas 2 exposições de enormíssima qualidade. Por mim, muito obrigado. Alexandre. Muito obrigado a todos. Vamos então fechar. Agradeço a vossa presença, desejo um bom dia e a todos os que assistiram. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. Nada, adeus, até logo. Obrigado.